Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Creative. Nós somos estúdio, produtor de conteúdo e naturalmente nós acreditamos em boas ideias. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição, dá lá o teu like e aciona as notificações para que você possa ter acesso sim a um conteúdo de qualidade, de excelência. Nesse episódio nós iremos analisar um pouco como lidar com as pessoas. Eu sei que algumas pessoas se dizem antissocial, alguns dizem que elas são, mas lidar com um ser humano nunca foi fácil, é bem verdade, né? Se fala de reconhecimento, por vezes de bajulação, mas como é que você consegue lidar com aquele ser humaninho, por vezes difícil, em algumas ocasiões complicado, é um parente, um familiar, ou de repente um líder, um colaborador, alguém que está acima da sua hierarquia ou mesmo abaixo. Fique esperto, eu acredito que esse episódio pode sim fornecer um conteúdo que será digno de uma boa reflexão. Como lidar com as pessoas? Parece até uma fórmula simples o que eu irei dizer, mas não. Na realidade, eu vou falar de um tema específico que pode nos auxiliar no dia a dia. E aí talvez você me perguntará, mas Davi, qual a sua autoridade em falar sobre esse tema? Eu fui professor de, digamos, milhares de alunos no presencial. Eu tive a oportunidade de ser professor do ensino fundamental, do ensino médio, e aí eu tenho que dizer para vocês, por mais de 20 anos, lecionei e leciono no universo presencial e tive sim a oportunidade de participar da formação de médicos, advogados, dentistas, jornalistas, escritores, políticos, estadistas, diplomatas, grandes empresários. E, naturalmente, quando se está em um ambiente de sala de aula, se é sim um negociador estratégico, um gestor de conflitos. Mas, antes de tudo, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou filho, e o tempo inteiro nós estamos tomando decisões para o bem, para o mal, por vezes decisões acertadas, por vezes erramos, falhamos no processo decisório, mas tenho que te dizer que a todo tempo nós estamos decidindo. Mesmo quando nós não decidimos e ficamos em cima do muro ou entramos na caixa do nada, nós já estamos decidindo. Então é muito interessante, fique esperto. Eu acredito que essa é uma reflexão e você pode dar a sua opinião, obviamente, aí nos comentários. Mas algo que eu vou te dizer logo de cara, como nós podemos lidar com as pessoas. Sigmund Freud, considerado pai da psicanálise moderna, ele costumava dizer que 2 elementos movem as pessoas. O primeiro elemento é o impulso sexual e o segundo elemento é o desejo das pessoas serem grandes, se fazerem importantes. Então você já está sentindo, portanto, para onde esse episódio irá. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Cristóvão Colombo, o grande descobridor da América, 1492, ele teria chegado àquela região de São Domingos, possivelmente Haiti, e ele gostava de ser chamado de o almirante dos mares e vice-rei da Índia. George Washington, o grande presidente norte-americano, ele gostava de ser chamado de o poderoso presidente dos Estados Unidos. E aí nós vamos encontrar vários outros estadistas, empresários, intelectuais, artistas, que apreciavam a maneira como as pessoas os tratavam e a forma como eles eram reconhecidos. Então, nós temos aí uma pista, existe um cheirinho de uma estratégia, é algo de grande relevância. Vocês já perceberam que, por vezes, é mais fácil a crítica do que elogio? Vocês já perceberam que em alguns ambientes, na própria família, a relação entre esposo, companheiro, companheira, enfim, entre pais e filhos, mães e filhos, por vezes, nas próprias relações familiares, parece que o cotidiano nos coloca em uma inserção onde nós naturalmente esquecemos que as pessoas que estão ao nosso redor são verdadeiramente importantes. E aí eu acho que você deveria fazer uma pausa nesse momento e deveria, digamos, fazer um elogio sincero para o seu companheiro, para a sua companheira, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais. Parece-nos quando nós olhamos para as pessoas, também esquecemos de olhar para nós, o quão difícil nós podemos ser para as outras pessoas e como as pessoas podem nos analisar também. Mas existe um princípio nessa arte de fazer amigos e influenciar
pessoas, o Dale Carnegie, ele diz algo que é merecedor de reflexão. Para lidar com as pessoas, as reconheça. Torne as pessoas importantes. E aí você vai dizer: Mas Davi, eu vou ser falso, fulano de tal eu não suporto. eu tenho que dizer para você que você está ganhando o seu tempo. Nós estamos construindo uma reflexão importante. Um dos segredos daqueles que dialogam com multidões ou lideram corporações, grandes empresas, ou ainda são artistas na arte de conduzir famílias, é encontrar aquilo que seria virtuoso, relevante. É esquecer um pouco de si e começar a notar mais os outros. E aí é óbvio que nós não estamos falando que teremos que elogiar ou exaltar facínoras, genocidas, não é isso. Nós estamos falando na naturalidade das relações humanas, na inserção, seja na família, na igreja, no trabalho, na empresa, em fundações, por onde quer que nós estejamos andando. Mas nessa arte de fazer amigos e influenciar pessoas, que necessariamente dialoga como as pessoas devem ser tratadas, e aí o grande fundamento reside no reconhecimento. Número um, reconhecer. E para reconhecer eu não posso ser falso. Para reconhecer eu não posso ser um picareta, eu não posso ser um malandro. Para reconhecer eu preciso olhar para o outro e encontrar no outro aquilo que é relevante, aquilo que verdadeiramente pode trazer o que estava por vezes oculto e é uma qualidade, é uma virtude. E essa pessoa, possivelmente, se você fizer algo sincero, ela não esquecerá de você. A crítica, ela gera a mágoa. A crítica, ela pode, por vezes, gerar amargura. De todos aqueles que promovem estudos na economia comportamental, na filosofia, na psicologia, se afirma que nunca um discurso de crítica para com uma pessoa verdadeiramente gerou um resultado de transformação positiva. E, por vezes, o que se faz mesmo é a mágoa, é o massacre, é a anulação. Eu quero aprender a lidar com pessoas. Eu quero ter uma convivência melhor com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu quero tornar o meu ambiente familiar mais saudável. Eu quero ter bons relacionamentos na igreja, conseguir fazer com que a minha equipe ela possa vir me respeitar. Eu quero ter uma melhor gestão de pessoas. Então, um dos grandes princípios é você não olhar exclusivamente para si, olhar para o outro e encontrar no outro aquilo que pode ser um potencial, uma virtude, algo que é digno de ser apreciado e você publicamente informar isso. Informar para o outro, informar para o grande público, dizer para as pessoas que estão próximas. Às vezes se faz aquela palavra dura, implacável e se esquece de elogiar. E aí eu estou falando de elogios sinceros. E aí nós já remetemos a uma nova reflexão. Qual a diferença entre o elogio e a bajulação? O reconhecimento e a bajulação, né? Qual a diferença entre reconhecimento e bajulação? O reconhecimento ele é fidedigno, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é autêntico. O reconhecimento ele envolve perceber no outro uma qualidade que possa ser decisiva para impulsionar a equipe, os membros da família. Davi, aí nós paramos na arte de dar feedback, como eu devo tratar, por exemplo, colaboradores que apresentam um tipo de código postural ou de comportamento que não é condizente com os valores, com os princípios da organização. Sinceridade. Você não precisa ser falso. E o feedback também é uma arte. Chegar para o outro de maneira clara, apontar aquilo que ele deve melhorar e dizer isso com clareza. E aí você, de repente, vai me questionar. Mas na prática, como é que isso funciona? Eu estou o tempo inteiro dialogando com produção de conteúdo. Então é um diálogo associado ao marketing de conteúdo. E aí é decisivo nós termos uma equipe
que faz a gestão de processos. E aí eu tenho uma gestora de processos que é genial e eu tenho um maker que é fantástico. Mas como é que eu posso dar o feedback para eles quando, em algum momento, eles não cumprem aquilo que deveriam? Eu vou pegar um porrete, colocar na mão, eu vou coagi-los com a arma? Óbvio que não, né. Isso não é um regime totalitário, isso não é um modelo ditatorial. Então, por vezes, o que se faz realmente é elencar. Eu vou enumerar 5 ou 10 o quantitativo de demandas que deveriam ser resolvidas e não foram, digamos, e aquilo que faltou para ser feito, e aí a gente chama no privado e, naquela ocasião, expõe quais são os processos que deveriam competentemente acontecer. E aquilo que não aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo do meu dia a dia, na edição, na qualificação de um vídeo, ou do som, ou da iluminação. É por que ficou delay naquela produção? Porque a iluminação não estava de acordo com o índice de resolução de cores. É porque o áudio ficou cheio de ruído, ou baixo demais, ou alto demais. Porque o vídeo foi, digamos, reproduzido no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, e esse vídeo não está rodando. Então, isso deve ser questionado e deve se abrir o diálogo e deve se posicionar em meio a cada questionamento uma resposta devida e em meio a cada resposta um novo questionamento, como podemos melhorar? Como podemos aperfeiçoar? Então estou falando sobre esse momento agora que é a arte do feedback, mas feedback é uma arte de falar a verdade sem machucar, sem magoar, sem acabar com a vida do outro. Então, dar feedback não é ser falso, hipócrita, demagogo ou bajulador, porque a empresa quebra, a família se desfaz, a igreja não cumpre o seu papel se fizermos isso. Óbvio, nas organizações que estamos inseridos, não é verdade? Eu não posso ser bajulador com o meu colaborador ou com aquele gestor, ou com aquele especialista que está na organização abaixo da minha hierarquia. Eu preciso ser sincero. Aquilo que ele precisa ou ela precisa vir a melhorar, também, de certa monta, é reflexo da minha própria liderança e da minha própria gestão. Onde eu estava que aquele trabalho que deveria ser entregue não foi? Em que momento eu mesmo, como líder, como gestor, eu falhei no universo de influência e, ao mesmo tempo, na gestão? Então, essa é uma boa reflexão que está dentro desse universo de fazer amizades, de influenciar pessoas, envolve necessariamente o lidar com pessoas, o reconhecimento, que é dar a importância verdadeira, autêntica e devida para as pessoas, sem ser falso, bajulador. Aqui no Nordeste, nós dizemos aqui no Ceará, sem ser mala, malaca, malandro, queixudo com as pessoas. A diferença, então, entre o reconhecimento e a bajulação: o reconhecimento é verdadeiro, é autêntico. Aquele que reconhece, estuda o comportamento do outro. Aquele que reconhece, pensa menos em si, pensa no outro, enxerga no outro as suas qualidades. O bajulador nada mais é que aquele que repete obviedades. O bajulador, ele vai dizer coisas óbvias para alguém. O bajulador, ele vai dizer exatamente aquilo que alguém de grande discernimento já tem sobre si. Então ele não acrescenta algo novo. Ele não expressa uma novidade. E o bajulador, ele pode passar meses, anos, fundamentalmente. Os líderes, sejam os líderes de famílias, como eu disse, de empresas, de instituições, enfim, qualquer tipo de liderança que você esteja a fazer, é fundamentalmente importante para você também ter o discernimento de quem está falando a verdade para você e aquele que só te bajula. Nós estamos vivendo em um momento onde a cultura global, século XXI, ela favorece muito mais um elogio e, por vezes, o falso elogio e, por vezes, o milindre. As pessoas, elas ficam cheias de dedos para falar algo para alguém. Então,
a estratégia para fazer amigos, influenciar pessoas e, mais especificamente, para tratar com as pessoas, é mapear as características, as virtudes, o potencial dessas pessoas que estão diretamente ligadas a você e, a partir desse momento, reconhecer. Reconhecer de maneira pessoal, de maneira privada, de forma pública. Tornar aquela pessoa verdadeiramente importante. E por vezes isso é tão encorajador, tão motivador, que essa pessoa ela consegue alcançar objetivos que em um primeiro momento não eram esperados. Lembrem-se, é melhor estarmos em um campo de batalha, lutando contra os adversários, do que termos amigos bajuladores. Já dizia um grande general mexicano que se eternizou em um monumento na cidade do México após vencer tantas batalhas ligadas à história da independência do México. Eu acredito que essa sim é uma importante reflexão, o princípio de reconhecer com sinceridade as pessoas. Isso gerará uma poderosa diferença no local onde você está inserido, seja na sua família, seja na igreja, seja na empresa. Espero que esse conteúdo ele tenha sido inspirador. E tenho que lhe dizer que nós iremos para os próximos episódios sempre com a certeza que podemos ajudar a jornada individual e a sua influência coletiva. Contem comigo, uma honra ter vocês nesse canal. Essa é uma comunidade vibrante, muito especial. E aí, por favor, não deixe de se inscrever no canal, acionar as notificações e dizer daquilo que nós podemos melhorar. Podemos melhorar sim, e nós estamos caminhando para isso. Um grande abraço e até o próximo episódio.